Florence Scovel Shinn ensinava que nada muda quando a palavra não muda. O tempo não prepara o novo. As circunstâncias não preparam o novo. O novo começa no instante em que a boca passa a falar em alinhamento com a verdade. Há pessoas esperando um sinal, quando o sinal é a própria voz. Há pessoas aguardando uma resposta, quando a resposta começa no momento em que se decide falar diferente. A palavra não descreve apenas a realidade. A palavra organiza a realidade. A Escritura afirma que Deus cria pela palavra. Quando ele fala, a ordem se estabelece. Quando o ser humano fala em concordância com essa ordem, o caos começa a ceder. Não por esforço, mas por alinhamento. Florence ensinava que palavras são sementes. Não são neutras. Cada palavra carrega direção. Cada palavra prepara um caminho. Quando você fala sem consciência, prepara caminhos de repetição. Quando fala com intenção, prepara caminhos de avanço. O novo começo não exige força. Exige autoridade espiritual, e a autoridade começa na fala. Não é gritar, não é implorar. É declarar com clareza aquilo que passa a governar. A Bíblia ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é figura de linguagem. É princípio. Aquilo que você sustenta com a fala começa a ganhar espaço. Aquilo que você abandona verbalmente perde força. Florence observava que muitas pessoas desejam mudança, mas continuam usando palavras antigas. Falam como quem ainda está preso, mesmo querendo andar livre. Falam como quem ainda espera, mesmo dizendo que crê. Palavras que preparam um novo começo não são palavras longas. São palavras firmes, palavras simples, palavras ditas com consciência. O novo não responde à pressa. Responde ao alinhamento. Quando a fala se alinha, o interior se organiza. Quando o interior se organiza, o caminho se abre. A Escritura afirma que Deus endireita as veredas. Mas veredas só se endireitam quando a confusão deixa de ser alimentada pela fala. Enquanto a boca reforça o medo governa. Quando a boca declara a verdade assume o comando. Florence ensinava que declarar é assumir posição. Quem declara não negocia com a dúvida. Quem declara não explica demais. Quem declara fala e caminha. Neste momento, palavras antigas não servem mais. Palavras de hesitação, de atraso, de confusão, de espera excessiva. Elas pertencem a outro ciclo. O novo exige outra linguagem. A Bíblia ensina que, quando Deus tira o povo do deserto, ele muda a maneira como eles falam, pensam e se posicionam. O novo território exige nova postura. E a postura começa pela boca. Agora, permita que a fala comece a se ajustar. Não para impressionar ninguém. Não para convencer a si mesmo. Mas para alinhar-se àquilo que já foi preparado. Palavras simples podem ser mantidas ao longo do dia, com naturalidade, sem esforço. Eu caminho com clareza. Eu falo com direção. Eu não repito o que me atrasa. Eu sustento com palavras aquilo que desejo viver. Eu entro no novo com consciência e paz. Florence ensinava que o céu responde ao movimento. Não há hesitação. Quando a fala se move em fé, o caminho responde. O novo começo não acontece amanhã. Ele começa quando a palavra muda hoje. Florence ensinava que a palavra certa não nasce da emoção, nasce da decisão. Emoções oscilam, mas a decisão sustenta o caminho. Quando você decide falar diferente, algo se reorganiza por dentro antes de qualquer mudança visível. Há palavras que apenas descrevem o dia.
E há palavras que definem o rumo. O novo começo não precisa ser anunciado com entusiasmo. Ele precisa ser sustentado com constância. A constância começa na boca. A Bíblia afirma que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Isso significa que a palavra alinhada encontra respaldo espiritual. Não porque é repetida muitas vezes, mas porque está em concordância com a verdade. Florence observava que o maior erro não é falar pouco, é falar sem direção. Palavras jogadas ao acaso criam caminhos confusos. Palavras ditas com clareza criam trilhas firmes. O coração aprende a seguir aquilo que a boca governa. O novo não se estabelece em ambientes de explicação excessiva. Ele se estabelece em ambientes de autoridade tranquila. Quem precisa explicar demais ainda está negociando internamente. Quem declara, caminha. A Escritura ensina que o justo anda por fé, não por vista. A fala alinhada com a fé não espera provas para começar. Ela começa porque confia, e a confiança organiza o próximo passo. Florence ensinava que, quando a pessoa muda a fala, ela muda o ritmo da própria vida. O ritmo desacelera quando a ansiedade perde voz. O ritmo se organiza quando a confusão deixa de ser repetida. Não é necessário vigiar cada palavra com tensão. É necessário consciência. Perceber quando a boca está repetindo padrões antigos e escolher interromper. Interromper já é um ato de autoridade. O novo começo exige menos comentários e mais posicionamento. Menos relatos do que não funcionou e mais afirmação do que passa a valer. A fala constrói o ambiente onde o dia acontece. A Bíblia afirma que a língua do sábio promove cura. Essa cura começa no interior. Quando a fala deixa de ferir o próprio coração, o descanso se instala. Florence observava que muitas pessoas cansam porque sustentam o dia inteiro uma conversa interna desalinhada. Quando essa conversa muda, o peso diminui. Não porque os problemas desapareceram, mas porque perderam o controle. Agora, permita que algumas palavras simples acompanhem o seu dia, sem esforço, sem ritual pesado. Eu falo com clareza. Eu sigo com direção. Eu não alimento confusão. Eu sustento o que edifica. Eu caminho no ritmo certo. Essas palavras não precisam ser ditas com pressa. Elas precisam ser mantidas com fidelidade. A fidelidade cria base. A base sustenta o novo. Florence ensinava que o céu não responde à pressa humana. Responde ao alinhamento espiritual. Quando a fala se alinha, o movimento começa. O novo começo não exige grandes decisões externas. Exige pequenas decisões internas repetidas diariamente. A fala é uma dessas decisões. A Bíblia ensina que Deus faz caminho no deserto. Mas ninguém atravessa o deserto reclamando do caminho. A travessia exige confiança sustentada. Quando a boca deixa de reclamar, a mente deixa de resistir. Quando a mente deixa de resistir, o coração se abre. E quando o coração se abre, a direção se torna perceptível. Florence observava que o silêncio também faz parte da declaração. Silenciar diante do medo é declarar confiança. Não reagir imediatamente é declarar domínio próprio. O novo começo se fortalece quando a pessoa fala menos sobre o que teme e mais sobre o que escolhe viver. Não por negação, mas por prioridade. A Escritura afirma que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede. Pedir inclui alinhar a fala à sabedoria recebida. Não adianta pedir clareza e sustentar confusão com palavras. Agora, continue caminhando com essa consciência. Não force, não apresse, apenas sustente. O novo começa onde a fala muda.
E a fala muda quando a decisão é tomada. Florência ensinava que toda mudança real começa quando a pessoa assume responsabilidade pela própria fala. Não como peso, mas como autoridade. A boca não foi feita para repetir confusão. Foi feita para estabelecer direção. Há momentos em que o caminho parece indefinido não porque Deus não falou, mas porque a pessoa ainda não falou. A Bíblia mostra repetidamente que, quando a palavra é liberada, a ordem se manifesta. O silêncio prolongado mantém o cenário suspenso. Florência observava que muitas vidas ficam em pausa porque aguardam condições ideais para começar. Mas o novo nunca começa em condições ideais. Ele começa quando a fala muda antes das circunstâncias. Palavras que preparam um novo começo não negociam com o medo. Elas não pedem permissão. Elas não pedem confirmação externa. Elas se alinham à verdade e permanecem. A Escritura ensina que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Isso significa que a palavra verdadeira não volta vazia. Quando a fala se alinha àquilo que Deus já estabeleceu, ela carrega peso espiritual. Florência ensinava que a fala precisa ter ritmo. Não ritmo de pressa, mas de constância. A repetição fiel organiza o interior. O interior organizado sustenta decisões melhores. Decisões melhores constroem um novo ciclo. O erro comum é pensar que declarar é um evento isolado. Florência mostrava que declarar é uma prática diária. Está na forma como você começa o dia. Está na forma como responde aos desafios. Está na forma como encerra a noite. Quando a fala se torna coerente, a vida deixa de oscilar tanto. Menos altos e baixos emocionais. Menos expectativa exagerada, mais firmeza. A Bíblia afirma que Deus estabelece os passos do homem. Florência ensinava que a fala precisa concordar com isso. Enquanto a boca afirma confusão, o coração se desorganiza. Quando a boca afirma direção, o coração se ajusta. Agora, observe com atenção. Palavras antigas costumam aparecer em momentos de cansaço. É nesses momentos que a disciplina se torna necessária. Não para reprimir, mas para escolher. Escolher falar menos. Escolher falar melhor. Escolher falar o que sustenta. Florência observava que o novo ciclo começa a se manifestar quando a pessoa para de explicar por que ainda não chegou e passa a sustentar o caminho com confiança. A fala correta não tenta convencer ninguém. Ela não se justifica, ela permanece. A Escritura ensina que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Essa paz não se instala em ambientes de ruído verbal. Ela se instala quando a fala desacelera e se alinha. Agora, algumas palavras podem acompanhar o seu caminhar, sem esforço, apenas como direção. Eu avanço com equilíbrio. Eu não retorno ao que me prende. Eu sustento o novo com fidelidade. Eu falo o que constrói. Eu confio no processo conduzido por Deus. Florência ensinava que declarar corretamente traz descanso porque elimina o conflito interno. Quando a pessoa fala uma coisa e acredita em outra, a energia se dispersa. Quando a fala e a fé caminham juntas, a vida se organiza. O novo não precisa ser defendido. Ele precisa ser sustentado. Sustentado no silêncio. Sustentado na constância. Sustentado na fala alinhada. A Bíblia mostra que Deus frequentemente orientava seu povo a falar antes de ver, não para forçar o milagre, mas para alinhar o coração à direção. Quando a fala muda, a percepção muda. Quando a percepção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o caminho se abre.
Florence observava que o novo começa a se tornar visível quando a pessoa deixa de repetir o passado como referência. O passado ensina, mas não governa. Agora, permaneça firme nessa decisão. Não observe resultados imediatos com ansiedade. Observe a sua própria fala. Ela é o termômetro do alinhamento. O novo começa de forma silenciosa, mas consistente. E a consistência sempre vence a intensidade. Florence ensinava que a palavra correta não nasce da necessidade de controle, mas da rendição consciente. Quando a pessoa entende que não precisa dominar o futuro para caminhar em segurança, a fala se torna mais limpa. Menos ansiedade, menos pressão, mais direção. Há um ponto em que a vida não pede mais análise, pede alinhamento. Pensar demais cansa, falar certo organiza. A Bíblia ensina que o coração se firma quando confia no Senhor. A fala é uma das formas mais claras dessa confiança. Florence observava que muitas pessoas tentam mudar o cenário externo sem ajustar a linguagem interna. Querem um novo começo, mas continuam descrevendo o dia como quem ainda está preso ao antigo. A boca revela onde o coração ainda mora. Palavras que preparam um novo começo não são defensivas. Elas não se explicam. Elas não se justificam. Elas se posicionam. O posicionamento cria estabilidade. A estabilidade sustenta o avanço. A Escritura afirma que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse brilho não acontece de uma vez. Ele cresce, e cresce à medida que a fala acompanha a direção correta. Florence ensinava que declarar é assumir responsabilidade espiritual pelo próprio ritmo. Não correr além do que pode sustentar. Não parar por medo, apenas seguir com constância. Quando a fala se alinha, o corpo responde. A mente desacelera, o coração se aquieta. A ansiedade perde espaço porque não encontra mais voz. Há pessoas que dizem querer paz, mas continuam falando guerra. Continuam antecipando problemas, prevendo perdas, repetindo cenários que ainda não existem. Florence ensinava que a fala precisa concordar com aquilo que se deseja viver. A Bíblia ensina que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme. A fala firme ajuda a manter o pensamento firme. Um sustenta o outro. Agora, permita que palavras simples acompanhem seus passos, não como ritual, mas como direção. Eu caminho com firmeza. Eu sigo sem pressa. Eu não alimento confusão. Eu sustento o que edifica. Eu descanso enquanto avanço. Essas palavras não precisam ser repetidas mecanicamente. Elas precisam ser lembradas quando a mente tenta voltar ao padrão antigo. Lembrar já é alinhar. Florence observava que o maior avanço acontece quando a pessoa para de lutar contra o tempo e começa a cooperar com o processo. Cooperar inclui falar de forma coerente com o que se está vivendo e com o que se espera. O novo começo não exige perfeição. Exige presença. Presença no agora. Presença na escolha diária. Presença na fala consciente. A Escritura afirma que Deus está presente em todo o tempo. A fala alinhada reconhece essa presença e descansa nela. Não é abandono, é confiança. Quando a pessoa fala com consciência, ela para de se perder em hipóteses. Ela permanece no passo de hoje. O amanhã se organiza a partir daí. Florence ensinava que a vida responde àquilo que é sustentado com fidelidade. Não há o impulso, não há empolgação. A fidelidade tranquila. Neste ponto do novo começo, o mais importante não é sentir certeza, mas sustentar direção. A certeza cresce com o caminhar.
A direção começa com a fala. A Bíblia mostra que Deus confirma os passos do justo. Mas passos só existem quando há movimento. E o movimento começa quando a boca deixa de travar o coração. Agora, siga com leveza. Não cobre resultados. Observe alinhamento. O alinhamento é o sinal de que o caminho está sendo preparado. O novo começa quando a fala para de resistir e passa a cooperar.